Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel de Geografia, História... Brincadeiras à parte, como o nome do canal indica, eu sou formado em Geografia e até agora eu postei somente aulas de Geografia. No entanto, agora eu vou ter também duas turmas de História, o segundo A e o segundo B do Colégio Cairu em Santa Rosa. Então essa aqui é a minha primeira aula de História no canal. Primeiro, pelo jeito de algumas que virão adiante. Antes de ir para o conteúdo, eu quero dizer que, bom, eu dei uma estudada, né? A última vez que eu estudei História foi ano passado para um concurso que eu ia fazer e a vaga era para Geografia e História, então caiu as duas coisas. Foi legal estudar, enfim, mas eu já esqueci, né? E antes disso, a última vez que eu tinha estudado eu tinha sido no ensino médio, no terceiro ano lá em 2014. Então, assim, eu espero que seja uma boa aula. Enquanto eu ia lendo algumas coisas e montando os slides, fui estudando junto, né? É uma forma de estudar. Mas, bom, não é minha formação. Em todo caso, eu peço desculpa se não ficar aquela coisa, mas eu digo a vocês que eu dou o meu melhor, tá? Eu me preocupo demais com a questão de que os alunos realmente aprendam algo. Então eu espero que seja uma aula produtiva para vocês do segundão do Colégio Cairu. Bom, mas eu vou agora pedir um favor para vocês. Pausem esse vídeo e busquem caderno, caneta de todas as cores que vocês tiverem, lápis de cor, tá? E pessoal, façam anotações durante a aula. Anotações são muito importantes, tá? Porque enquanto a gente escreve, o nosso cérebro vai fixando aquilo que a gente está escrevendo. É uma forma muito boa de estudar. Às vezes eu ouço que a melhor forma de estudar para uma prova é fazendo aquelas colinhas que tu vai usar durante a prova e que no caso não deveria, né? Mas enfim, dizem que... Eu já ouvi gente falando que depois não conseguiu colar, enfim, e lembrava porque tinha feito aquela cola. Então, olha só, ela queria fazer uma coisa que não é correta, mas que ajudou, então que sirva de lição. Tá? Então façam as anotações. E por que eu disse canetas de todas as cores que tiver? Porque o visual importa muito, pessoal. Eu nas minhas aulas, na vida normal, saudades, estar numa sala de aula, eu tento usar várias cores de giz. O título de uma cor, daí umas flechinhas que eu boto lá de outra cor, tá? Porque pensa se eu escrevesse só com giz branco, tudo. O título, os tópicos, palavra-chave, tudo assim, ó, branco. Fica uma coisa meio morta, uma coisa meio sem graça, né? Então eu gosto de dar essa variada. Façam mesmo no caderno de vocês vão ver. Fica caprichado, fica organizado, fica legal de entender e dá mais gosto, dá mais vontade, tá? Então, vamos lá. Assistiu até aqui? Pausa, busca e volta, tá? Tô aguardando. Vamos lá. Beleza. Como eu sou formado e amo geografia, eu não pude deixar de trazer alguma coisa que remeta a essa disciplina no início da nossa aula, tá? Então aqui, pessoal, eu quero só relembrar com vocês os continentes que existem neste nosso planeta Terra, tá? Aqui, América, não, mas tu tem que falar América do Norte, Central e Sul. Não, Vocês sabiam que ao todo existem 5 Américas? Então, Norte, Central, Sul, Anglo-Saxônica e Latina. Pessoal, quando se fala em, por exemplo, quantidade de continentes, América é um continente só. E, já digo, é o mais comprido de todos. Olha só, começa aqui em cima e vai até aqui embaixo. Tá? Nenhum é tão comprido assim. América, beleza? América. Aqui, América. África, aqui o menor de todos, ó, Europa. Ásia, maior de todos. Oceania e aqui embaixo não está aparecendo a Antártida ou Antártica, com D ou com C. As duas formas estão corretas, tá? Aqui, eu quero relembrar com vocês aquilo que vocês viram no ensino fundamental e creio eu no primeiro ano do ensino médio, tá? No ano passado, no caso. Pessoal, o nosso planeta ele é dividido em hemisfério por duas linhas principais. Aqui, neste sentido horizontal, a linha do Equador, e no sentido vertical, o meridiano de Greenwich, tá?
A linha do Equador divide o nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul. Só que esses hemisférios também recebem outros dois nomes cada um. O norte é também chamado de setentrional ou boreal. Vocês já ouviram falar naquele fenômeno aurora boreal? Tá, o nome desse fenômeno é aurora polar. Aquelas luzes que ocorrem lá no céu, enfim, tem a ver com a energia vinda do sol. É um conteúdo da física explicar. Mas é muito legal. Se ficou curioso, se tu nunca viu, ou já viu, mas não sabe a respeito, pesquisa imagens, vídeos, explicações. É bem joia, tá? Mas como eu não sou da física, eu já pesquisei várias vezes e eu não consigo explicar muito bem, tá bom? Mas, seguindo. Pessoal, a aurora boreal ocorre no hemisfério norte. Por isso o hemisfério norte ou setentrional também recebe o nome de boreal, porque esta aurora polar ocorre aqui em cima. E abaixo da linha do Equador temos o hemisfério sul, também chamado de meridional ou austral. Por que austral? Porque aqui embaixo, no Polo Sul, na Antártida ou Antártica, ocorre a aurora austral, daí o nome, tá? Temos também aqui o meridiano de Greenwich, neste sentido aqui, que divide também a Terra em dois hemisférios, que são hemisfério leste, pessoal, leste fica à direita, tá? Hemisfério leste à direita, também chamado de oriental, os povos orientais, olhinho puxado, tá? Japão, China, lembraram? Hemisfério oriental ou hemisfério nascente. Qual é aquela frase que a gente aprende no ensino fundamental? O sol nasce no leste e se põe no oeste. Repita comigo. O sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? Daí vem esse terceiro nome para o hemisfério leste ou oriental. Hemisfério nascente, porque leste é o lado que o sol nasce. Inclusive, o Japão recebe o nome de País do Sol Nascente. Por quê? Porque o Japão está bem ao leste do planeta, tá? Onde nasce o Sol? Leste. Então, Japão, País do Sol Nascente. E, do outro lado, temos o hemisfério oeste, também chamado de ocidental, ou poente. Qual é o lado que o Sol se põe? Oeste. Por isso, hemisfério oeste, né, à esquerda do meridiano de Greenwich, também chamado de ocidental ou poente. Beleza? Relembrado? Conseguiram se localizar? Agora, enquanto o Brasil, em que hemisférios ele está? Em 1, 2 ou 3? Lembrou? 3 hemisférios. Pessoal, o Brasil está 7% no hemisfério norte, aqui ó, nesta posição, 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, tá? 7% no norte e 93% no sul. E ele está 100% no hemisfério ocidental, tá? Ele não está no leste também, por quê? Porque daí ele teria então que estar aqui, ó, no meio do planeta. Não, ele está 100% aqui, ó, no lado ocidental do mundo. Beleza? Concluímos a parte da geografia aqui. Eu queria localizar vocês no espaço, tá? E agora vamos então para a história. Bom, o conteúdo da nossa primeira aula é povos pré-colombianos e a colonização da América por espanhóis e ingleses. E aí eu já questiono vocês, povos pré-colombianos, como assim? Quem é que descobriu, entre aspas, a América? Cristóvão Colombo, tá? Então, povos pré-colombianos, esta primeira aula aqui vai trabalhar os povos que existiam aqui antes, muito antes da chegada dos europeus. E aí, por que eu disse descobriu, entre aspas? Uma coisa que eu bato muito na tecla. Pessoal, essa história de que Cristóvão Colombo descobriu a América e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isso é uma visão muito europeia, uma visão eurocêntrica, né? A Europa no centro de tudo. Oh, meu Deus, a Europa, a Europa. Mas me diz uma coisa, quando tu descobre algo, tu descobre o que ninguém tinha conhecimento antes. Mas, minha gente,
Se existiam povos pré-colombianos muito antes da chegada dos europeus, então não foram eles que descobriram a América? Né? E no Brasil, não tinham índios quando os portugueses chegaram? E aí? Quem é que descobriu? Né? Então falar que foram os europeus tá errado, vamos ser justos. Tá? Seguindo, eu gosto de questionar, hein? Vamos se acostumando. Pessoal, a metodologia dessa aula envolve esquemas, também chamados de mapas mentais, tá? Isso aqui na verdade é um nome mais formal para se usar. Quando nós falamos em mapas mentais, é o oposto de botar textão no quadro ou nos slides. Porque, pessoal, foi-se o tempo em que textão funcionava, se é que um dia funcionou, né? Eu gosto muito de trabalhar porque facilita o meu trabalho, a minha compreensão e a minha aula e também o entendimento dos alunos trabalhando com mapas mentais, que são, como eu preferi então botar aqui, esquemas, tá? Eu gosto de botar, por exemplo, aqui um tópico e aí eu vou puxar aqui uma flechinha e vou botar uma palavra-chave. Ah, essa palavra-chave tem outra coisa, então eu puxo dela uma flechinha e vai indo e vai indo. No fim vai formando um esquema, tá? Com palavras-chave e, enfim, destacar palavras, tá? Por isso eu já falei antes para vocês pegarem canetas de várias cores, ou lápis de cor, enfim, para vocês fazerem a mesma coisa, tá? Não botam tudo da cor preto, tudo da cor azul, tudo sei lá de que cor. Vão variando, escrevam de preto e botam as flechinhas de outras cores. Tem palavra-chave? Ah, circula, pinta ela diferente. Isso é muito melhor para o estudo de vocês, tá? Outra metodologia, a análise de imagens e mapas, tá? E crítica e reflexão. Não pode faltar numa aula de humanas, numa aula de geografia e história, críticas e reflexões. Mas críticas não é no sentido de criticar por criticar, é crítica reflexiva. Isso aí, para vocês questionarem as coisas, para vocês questionarem o mundo de vocês. Não é querer ser chato, é querer que vocês vão tendo essa construção do conhecimento de fato, tá? Que vocês passem a questionar fatos, dados, coisas, né? E que vão aos poucos juntando a argumentação de vocês para defender pontos de vista, enfim. Por exemplo, eu dizer que sou contra a expressão descobrimento da América ou descobrimento do Brasil, eu estou criticando, estou refletindo a respeito e estou argumentando o porquê eu não quero esse termo, né? Então, eu sugiro que vocês façam o mesmo, beleza? Então, vamos lá. Que objetivos eu tenho com essa minha primeira aula de história? Que vocês compreendam quem eram os povos pré-colombianos, as características, os costumes, os conhecimentos, a localização, onde eles estavam, em que parte da América, do Brasil, do Uruguai, Paraguai, Bolívia, México, Canadá, Estados Unidos, Cuba, onde? Em que parte desse nosso comprido continente? O que aconteceu com eles? Por que eles sumiram, né? Que fato motivou isso? E por que abandonaram as cidades? Né? Que fato aconteceu? Ah, não queremos mais morar aqui, vamos se mandar. Foi isso? Será? Vamos descobrir. Terceiro ponto. Espanhóis e ingleses na América. Quais eram os objetivos deles? O que eles fizeram? Que atitudes eles tiveram? Os conflitos decorrentes dessa exploração, as consequências desses conflitos, né? Qual foi o desfecho dessa história? É isso que a gente vai descobrir nessa aula e é isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Então, fiquem ligados. Pessoal, olha só que importante esse primeiro tópico aqui. Aí já tem uma flechinha formando o início de um esquema, o início de um mapa mental, tá? A riqueza da Europa, pelo menos boa parte dela, veio da exploração da América. Só da América? Não, tá? De outras partes do globo também. Mas boa parte da exploração da América. Pessoal, no século XV, corresponde então aos anos 1400, tem início o período que se chama de Grandes Navegações, tá? O nome já indica o que foram essas grandes navegações. Países europeus construíam suas embarcações, enfim, e iam em busca de novas terras. Para quê? Para explorar, tá? Produtos novos, pedras preciosas, né? E, enfim, até chegarem na América, né? Ali na América Central, eles chegaram, então, Cristóvão Colombo, enfim,
E aí em 1500, isso em 1492, tá? E aí em 1500, Pedro Álvares Cabral, português, chegou aqui ao Brasil, enfim, e explorou, beleza? Então, era esse o objetivo, enriquecer às custas da exploração de novas terras, tá? Pessoal, quando os espanhóis chegaram aqui na América, que claro que ainda então não tinha esse nome, eles se depararam com uma coisa curiosa. Tinham comunidades organizadas, tá? Tinham cidades construídas, tinham sociedades estabelecidas, tinham pessoas, milhões de pessoas morando aqui, tá? Vou repetir o questionamento de antes. Quem é que descobriu então? Europeus? Será? Ah, sei não, hein? Pessoal, quem eram esses povos? Maias e astecas, que estavam na Mesoamérica. A Mesoamérica é constituída pelo México e a América Latina, tá? Resumindo, do México para baixo, tá? Essa era... Não, desculpa, falei bobagem, desculpa, tá? México e América Central. Esquece o que eu falei antes, deleta, tá? E eu não vou editar esse vídeo porque eu gosto da espontaneidade. Errei, falei que errei e tô corrigindo, tá bom? Mesoamérica, formada por México e América Central, somente. Repito, México e América Central formavam a Mesoamérica, tá? Lá estavam os povos maias e astecas. Quem eram? Já vamos ver. E nos países andinos estavam os incas. Andino lembra, ou deveria lembrar, a Cordilheira dos Andes. Quem são os países andinos? É ali onde tem os países que têm no seu território a Cordilheira dos Andes, tá? Ela é a cordilheira de maior extensão do mundo. Ela tem mais de 8.000 quilômetros de extensão, tá? Estes são, então, países andinos. Então, Equador, Chile, enfim, tá? Esses países que vão seguindo ali na costa da América do Sul. Só para você se localizar, então, beleza? Seguindo. Pessoal, quem eram os maias? Vamos lá. Os maias se desenvolveram entre os séculos 3 e 10. Século 3 corresponde aos anos 200, não 1200, 200, tá? E século 10 corresponde aos anos 900, tá? Onde é que estavam os povos maias? Onde é que eles estavam espalhados? No México e na América Central, portanto, na Mesoamérica, tá? Então, vão se localizando. Enquanto eu falo, vão pensando. América, México, América Central, tá? Vão formando essas imagens na cabeça de vocês. Os povos maias estavam no México e na América Central. Pessoal, os maias, eles possuíam cidades-estado independentes, tá? Então, quando aqui se fala em cidades-estado, bom, como eu já botei aqui, são cidades independentes, então não é tudo a mesma coisa. Elas podem ter características diferentes, leis diferentes, costumes diferentes, tá? Eram independentes uma das outras, beleza? Então, seguindo. A sociedade dos povos maias era dividida em população comum, que era formada por agricultores, e pela população privilegiada, que era formada por governantes, né? Então os que governavam o povo ou as cidades, né? Formado também por guerreiros e por sacerdotes, tá? Então, vamos lá. Heranças que se tem até hoje, essa divisão, né? Então, pessoas comuns e os que tinham privilégios, tá bom? Então, seguindo. Sobre os maias são encontrados registros, né, na arquitetura deles. Vamos ver depois as belas construções que eles fizeram na época, pinturas, esculturas, textos, tá? Os maias tinham conhecimentos matemáticos e astronômicos desenvolvidos. Olha que interessante, né? Eles entendiam já a matemática e eles tinham um bom entendimento, um entendimento avançado sobre a astronomia.
né? Planetas e movimentos e sol, enfim, que coisa incrível, né? Para a época que a gente está falando, certo? Então, os maias eles entendiam sobre os eclipses solares, sobre o movimento dos planetas. Eles tinham também conhecimentos sobre calendários. E aí, pessoal, não sei se vocês lembram, se eram menorzinhos, mas 2012 era para ser o fim do mundo, né? Ah, o ano que o mundo ia acabar. Daí, em 2000 também tinha esse negócio, acho que era 2000, o fim do mundo, em 2000 o ano acaba. Mas, gente, se diz disso do mundo acabar porque são baseados nos calendários maias. Os calendários maias, eles, pelo que eu entendi, eles são compostos assim por ciclos, tá? Então em 2012 se fechava um ciclo para começar outro. Então não tem sentido a gente trazer isso para nós e dizer que o mundo vai acabar em 2012. Né? Sempre que vocês ouvirem isso de mundo acabar, não existe isso de mundo acabado, nada. A não ser que venha então um asteroide gigantesco e colida com o nosso planeta. Aí, até que, vamos lá, podemos falar disso. Fora essa hipótese, não, tá? Então, agora, se vocês não sabiam, vocês sabem de onde vêm essas teorias do, meu Deus, do fim do mundo. E nem se preocupem com isso, certo? Bom, eles tinham também conhecimento sobre as estações do ano, então eles tinham uma organização das atividades agrícolas. Percebem que era um povo inteligente, né? Eles sabiam, hoje nós sabemos, beleza? Só que, pessoal, para a época, né, eles tinham essa noção, né? Então eles sabiam, em que período do ano tem que plantar tal produto? Mas se plantar fora, talvez não tenha uma qualidade muito boa ou nem dê certo, né? Então eles tinham esse domínio. Eles tinham essa noção, eles tinham esse conhecimento. Tinha também a cobrança de tributos e construções, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô falando aqui nessa aula, eu normalmente peguei o que eu julguei mais importante, porque não adianta eu trazer detalhe, porque eu só vou ler aqui, porque sendo muito humilde, como eu falei pra vocês, minha formação não é história, é geografia, tá? E ainda na geografia eu faço o mesmo, eu extraio do conteúdo realmente aquilo que eu acho que seja bem importante vocês compreenderem. Não adianta eu trazer 1000 detalhes sobre cada coisa se eu sei que depois vocês não vão lembrar, tá? E é assim, é normal, né? Então, aqui eu já estou pulando para a parte do declínio deles. O que eu falei até agora dos maias é o que eu julguei importante. Eu falei características deles, coisas marcantes dos conhecimentos, enfim. Assim vai seguir a nossa aula, tá? Espero que esteja bom para vocês. O declínio dos maias ocorreu entre os séculos 7 e 10, então entre os anos 600 e entre os anos 900, mais ou menos nesse período o povo, né, ou esse povo, aliás, foi entrando em decadência, em declínio. E aí houve desintegração da organização política e teve inclusive cidades que foram abandonadas. E, bom, uma das hipóteses é que talvez ocorreram mudanças climáticas, tá? Essas mudanças climáticas podem ter resultado em estiagem e eles talvez não souberam lidar, digamos assim, né? E, bom, aqui não está mais sendo produtivo, vamos abandonar, enfim. E aí pode trazer grandes consequências, toda uma desintegração do povo, ou enfim, né? Mas depois a gente vai ver que na verdade, teve motivo para a desintegração. E a culpa, eu digo, de quem é? Dos espanhóis, tá? E nós vamos ver por quê. Aqui um dado interessante. Hoje, 60% da população da Guatemala, lá na América Central, é formada por povos indígenas e boa parte é descendente, ou enfim, boa parte é povo maia, tá? Enfim, tá dando mesmo, descendente de maias, tá? Interessante. Aqui, ó. Pessoal, aqui vocês têm o México, tá? País do México. Aqui, ó, aqui mostrando a América, tem esse quadradinho vermelho, eu acho que talvez um pouquinho vocês conseguem ver, tá? Para mostrar que parte do globo está se referindo aqui. Então, o México, certo? Pessoal, o povo maia, ele vivia mais aqui, ó.
nesta parte aqui. E aqui nessa parte laranja, eu sei que é essa que está destacada, mas aqui vivia a maior parte do povo asteca, que são os próximos que nós vamos ver, tá? Então os maias eles viviam aqui, ó, mais para o fim do México e vindo já para América Central, tá? Essa era a localização dos maias. Aqui, ó, uma construção deles, né? Não sei, acho que dá para chamar de pirâmide maia. Acho que recebe esse nome, afinal a forma é semelhante com as pirâmides egípcias, né? Que com certeza todos já viram alguma imagem, enfim. Olha só as construções. Aqui, ó, parte de uma cidade maia, bem legal de analisar, né? Então, escadarias, templos, enfim, né? Bem joia, tá? E agora nós vamos para os astecas. Pessoal, os astecas, uma coisa interessante, eles, não é dizer que eles não tinham cultura, mas eles absorviam culturas de outros povos, costumes de outros povos. E se vocês olharem, a gente também faz isso hoje, né? A gente absorve, nós brasileiros, mas isso é uma coisa, uma tendência mundial, mas pegando nós, porque a gente faz bastante isso, nós absorvemos muitas culturas dos norte-americanos, né? Do país Estados Unidos. Porque tem toda aquela coisa, Estados Unidos, o modo de vida americano, blá, 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 né? E nós observamos costumes, principalmente acho que na questão da alimentação, enfim, até a questão da moda, roupa, marca, né, estilo de vida norte-americano. Então aqui eles também fizeram isso, né? Absorviam culturas de outros povos. Por exemplo, os conhecimentos de astronomia e matemática, eles pegaram de quem? Qual é o povo que eu falei antes que já tinha esse domínio? Os maias, tá? Construções de grandes edifícios, eles pegaram dos olmecas. Os olmecas eram povos, outros povos que viviam lá também, tá? Que tinham, então, grandes construções de edifícios e templos, enfim. Então, eles pegaram isso deles, tá? Os astecas, pessoal, estão anotando aí? Estão anotando, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo e segue anotando. Os astecas, eles tinham um imperador, e esse imperador, ele comandava as tropas, né? As questões de justiça, e ele tinha influência religiosa, tá? Então, o imperador realmente tinha aquele papel de, nossa, o cara, né? O que comanda tudo, o que tem influência sobre tudo, né? Já os maias, já que eles tinham cidades-estado independentes, claro, devia ter um governante também, enfim, mas ele não era assim, ó, o poder supremo, né? Aqui não, os astecas sim, os astecas tinham o imperador, tá? Ó, e aqui diz, as cidades-estado dos astecas tinham questões religiosas e econômicas sob o controle do imperador, tá? Então, penso no Brasil, né? Penso que os astecas viviam no território brasileiro e tinham um imperador. Então, por todo esse nosso território, grande território, diga-se de passagem, o imperador teria influência econômica, influência religiosa, então não era toda aquela independência que tinha nas cidades-estado dos maias, tá? Ali é um ponto já diferente. A sociedade dos astecas era dividida em estratos sociais. Olha ali, ó, antes dos maias tinham os povos comuns, que eram agricultores, e os privilegiados, né? Então, guerreiros, sacerdotes, enfim. E os astecas tinham a sociedade dividida em estratos sociais. Tinha a nobreza, que no caso tinha privilégios para variar, né, o povo privilegiado, então chefes militares, os altos funcionários do Estado e sacerdotes. Tá? Tinha também os comerciantes e artesãos, os camponeses, escravos e prisioneiros de guerra. Tá? Então assim, ó, sinceramente, começa pela nobreza e tudo vai piorando, digamos assim, né? Na visão deles. A nobreza é o máximo e tudo que vem abaixo é pouca coisa. Né? Então vai indo,
Ah, depois da nobreza tem os comerciantes, tem os artesãos, depois tem os escravos, aliás, tem os camponeses. Depois dos camponeses tem os escravos, que valem menos. E por último tem os prisioneiros de guerra, né, que eram ainda menos. Então tem essa questão da desigualdade, né? E como já foi dito, a nobreza tinha privilégios. Algo semelhante com hoje em dia, né, pessoal? A nível Brasil, a nível mundial. Essa questão a nossa sociedade hoje se diz, então, classe, vamos lá, classe alta, classe média baixa, classe média alta. Mas, né, não é só uma forma de designar. Também tem toda essa questão de privilégios de um povo, né? Dá pra fazer, então, por isso história é legal também, é uma matéria muito rica, tu consegue, acho que de quase tudo, praticamente, trazer algum exemplo para os dias atuais, isso é muito bom. Bom, pessoal, os astecas, eles tinham uma capital, a capital se chamava, vamos lá, Tenochtitlan, mais ou menos isso. Tá? Professor, meu Deus, tu vai me fazer decorar esse nome. Não, ninguém falou que vocês têm que decorar, tá? Se lembrarem, ótimo, eu fico feliz por vocês, tá? Muito bom. Mas não é obrigatório, eu só tô comentando com vocês que eles tinham uma capital, tá? E daí é pertinente botar o nome dela. Mas não vou ficar cobrando esses detalhes, qual era o nome da capital? Se lembrar muito bem, já falei, tá? Beleza, então capital Tenochtitlan, deve falar assim. Na capital tinham grandes construções. Lembram que eles pegaram essas grandes construções, absorveram esse costume não, cultura não, essa habilidade. Essa é a palavra melhor, essa habilidade dos Olmecas. Tá? Então, na capital tinham grandes palácios, praças, templos religiosos, olha que interessante, canais de irrigação e também canais de pequenas embarcações, né, para o transporte de pessoas e produtos. Que joia! Então, esse povo antigo, esse povo pré-colombiano, os astecas, tinham até sistemas de irrigação e de transporte através de embarcações. Né? E isso, pelo jeito, os maias não tinham, porque se um dos motivos do abandono de cidades e da desintegração da organização política, se um dos motivos foi talvez a estiagem, significa que eles não estavam preparados para isso. Portanto, essa questão da irrigação, de canais de irrigação, enfim, eles, pelo jeito, não tinham conhecimento. Tá? Beleza, seguindo. Os alimentos que os astecas cultivavam era, de modo geral, milho, feijão, abóbora, pimentas e tinha algumas aves, criavam algumas aves, né? Principalmente o peru e também peixes e cachorros, tá? Comércio e pagamento de tributos. Pessoal, os tributos que eram aceitos, né, a forma de pagar o imposto, digamos, mesma coisa, pagar imposto, tributo, enfim, eram objetos que também serviam para o comércio daquele povo. Por exemplo, papéis, instrumentos de madeira e pedra, utensílios de cerâmica, roupas, objetos de luxo. Né? Então eles usavam isso como forma de pagamento. Eu vou dar um objeto, um instrumento de madeira como pagamento do tributo. Eu não tenho instrumento de madeira, mas eu tenho uma peça de roupa aqui, né? Então eles usavam isso como forma de pagamento. Aqui, olha só, semelhante, né, na verdade, aqui também pirâmides, os povos astecas, semelhantes aos dos povos maias. Então aqui uma cidade, olha só, grandes templos, né? Muito joia. Aqui também, então no fundo uma pirâmide menor, tá? Aqui a maior, aliás, ali umas menores. Aqui, ó, a imagem, acho que a imagem pelo jeito é do mesmo local, né? Aqui era uma cidade, então aqui tem umas pirâmides menores e aqui uma grandona, né? Então são grandes construções de fato, né? Deve ser massa visitar um lugar desses, né? Espero que um dia eu e vocês também nós tenhamos a oportunidade. Deve ser bem legal. É história pura, né? Aqui também, não sei se vocês conseguem ver bem. Aqui me parece uma praça, né? Isso aqui me lembra um chafariz,
Não sei se para vocês, essa construção redonda aqui me lembra um chafariz. Talvez era aqui uma praça, né? O terceiro e último povo pré-colombiano que nós vamos ver são os Incas. Lembram onde viviam os Incas? Falei lá no começo do vídeo. Eram os povos andinos, né? Viviam nos países andinos, Cordilheira dos Andes. Então os Incas surgiram por volta do século XII, que faz referência, aliás, ou enfim, corresponde, né? Melhor dizendo, corresponde aos anos 1100, tá? Esse é o século XII. Existiam aproximadamente 15 milhões de Incas nos atuais países do Peru, Equador, Bolívia, tá? Citei antes o Equador e o Chile como exemplo de países andinos, né? Para vocês terem essa localização, essa noção. Mas claro, dá para citar Peru, Bolívia, enfim, também, tá? Pessoal, é curioso, né? Crenças. O governante era considerado descendente direto do Sol e era adorado como um deus, tá? Então, o governante dos povos incas, realmente, por isso eu falei, crenças, né? São crenças. Eles acreditavam que ele era um membro descendente direto da estrela Sol, né? Que dá a vida ao nosso planeta. Né? Tanto que os Incas, se eu não me engano, são chamados, acho que, Filhos do Sol. Acho que é essa denominação que eles são conhecidos, esse título, digamos, que eles carregam, tá? E, bom, pessoal, esse governante, esse descendente do Sol, então, ele legislava e ele comandava o exército também. O que é legislar? É criar as leis, né? Então, isso era papel dele. E comandava o exército quando necessário, né? A principal atividade econômica dos Incas era a agricultura, né? E na agricultura eles produziam de forma geral abacate, batata, milho, quinoa. E os camponeses, eles eram responsáveis por sustentar os mais privilegiados, então o comandante, né, enfim, esses aí, semelhante às categorias que a gente viu antes dos povos maias e astecas, né? Aqui também então tinha essa certa divisão da sociedade, onde os camponeses serviam, sustentavam os que tinham mais privilégios, né? Então os camponeses eram aqui, ó, por isso eu botei essas flechas, eram os responsáveis pela produção desses alimentos aqui, tá? Os Incas tinham habilidades com estradas e cidades. E aqui, Machu Picchu, eu botei como exemplo. Quem é que nunca ouviu falar em Machu Picchu? Cidade no Peru. Outra coisa que deve ser incrível de conhecer. Espero que eu esteja lá um dia também. Sonhamos. Bom, os Incas eles tinham conhecimentos astronômicos e eles tinham domínio da matemática também. Assim como os outros, né? Os maias tinham isso também. Aí os astecas meio que pegaram isso dos maias, né? Absorveram esse conhecimento. E os incas, eles também dominavam então a matemática e tinham conhecimento sobre astronomia. E eles não conheciam a escrita, né? Isso eu não sei se os outros dois povos conheciam, não cheguei a ver a respeito, mas os incas não tinham conhecimento, o domínio de uma escrita, tá? Então não há registros em formas de texto, afinal, né, não tinha como. Aqui, ó, pessoal, ó, a Cordilheira dos Andes começa mais ou menos aqui e se estende aqui, tá? Por tudo. Aqui então Quito, tá destacado. Quito é a atual capital do Equador. Machu Picchu, aqui destacado, e Cusco, também é uma cidade peruana, tá? Então, nessa área verde, aqui, pessoal, viviam os Incas, tá? Povos andinos. Aqui eles viviam. E lembrando, enquanto isso, aqui, ó, nessa parte, América Central, ó, a partir daqui, ó, a partir daqui. América Central e aqui em cima, México, ali viviam os maias e os astecas, tá bom? Ó, aqui Machu Picchu. Agora, pessoal, olha que interessante. Olha no meio do que
esse Império Inca construiu essa cidade em Machu Picchu, no meio de elevações, né? No meio de montanhas. Isso é incrível, né? Eram cidades grandes construídas. Tem mais fotos que dá pra ver. Olha só as elevações, né? Dá pra ver que é um local de altitude elevada, né? Então aqui, ó, as construções. Aqui um pouquinho mais de outro ângulo. Né? E tudo, assim, ó, com pedaços de rochas, né? Eles iam amontoando, enfim, bem interessante, né? Modelos arquitetônicos, digamos assim, bem legais. Aqui, então, esse mapa traz o continente americano inteiro, né? E aí aqui a gente pode localizar onde estavam esses impérios que nós estudamos. Então, o Império Azteca, mais aqui nessa parte vermelha, aqui no México, tá? O Império Maia, ele era mais aqui da América Central, né? E o Império Inca, por fim, aqui, destacado em vermelho também, aqui na América do Sul, tá? Então, esses eram os povos pré-colombianos. Bom, agora vamos indo às questões que, assim, que explicam em parte onde foram parar esses povos, né, que eu comentei antes, né, que talvez não era bem essa questão climática, pode ter ajudado também, mas não é, ao menos não só isso. Pessoal, os espanhóis no Caribe, eles logo encontraram conflitos, né, assim como portugueses aqui no Brasil entraram logo em conflito com os indígenas que aqui viviam, os povos nativos. A mesma coisa foi com os espanhóis ali do Caribe, quando eles chegaram, né? Tinham conflitos, enfim. E aí eles formavam algumas alianças também. Atentem para esse fato, pessoal. Os espanhóis faziam alianças com alguns povos, né, com alguns indígenas. Então, mas por quê? Qual era o interesse? O que eles queriam? Eles foram muito úteis depois. Esses indígenas com quem os espanhóis se aliaram foram muito úteis, tá? Para eles, para os espanhóis. Bom, com o tempo, pessoal, né, depois de ali, chegaram e tudo, enfim, com o passar dos anos, esses conflitos foram aumentando, tá? Por quê? Porque os espanhóis, eles queriam terras. O que eles vieram, qual era o propósito deles ao sair da Europa? Meu Deus do céu, opa, falhou aqui. Qual era o que eles queriam ao sair da Europa? Explorar novas terras, encontrar novas terras, beleza. Tá? Para enriquecer as metrópoles europeias, que eram as donas dessas terras encontradas então. Né? Então eles queriam explorar, e para explorar, eles escravizavam os povos, exatamente. Então eles chegaram aí, além de chegar na terra de quem já tinha dono, né, de povos que já estavam aqui muito antes deles, séculos antes, né? Chegaram querendo tomar as terras e ainda querendo escravizar os caras, né? Falaram, tu vai trabalhar pra mim e acabou. Mas como assim, né? Que povo que vai se deixar fazer isso? Não tem lógica, não tem sentido, certo? Mas eles faziam, oh meu Deus, faziam mesmo, né? Então, os espanhóis, pessoal, outro ponto, me dá até uma raiva assim. Os espanhóis, pessoal, eles traziam doenças pra cá. Não só espanhóis, aliás, povos europeus, tá? Aqui, esses povos, algumas doenças não existiam, né? Então eles não tinham convivência, digamos assim, com isso. Não tendo algumas doenças aqui e tendo na Europa, o que acontecia? Esses povos indígenas, eles não tinham anticorpos para essas doenças. E aí, minha gente, isso matou um grande número também. Tá? Então, algumas doenças que os espanhóis trouxeram foram sarampo, varíola, gripe. Os índios não tinham imunidade para isso, então muitos, quando pegavam, acabavam falecendo, né? Olha, meu, eu não sei, não dá uma raiva em vocês também, porque em mim dá.
E aí o que aconteceu? Muitos índios morreram, tá? Realmente foram bastante. Agora, que saco, eles vêm para roubar a terra, para escravizar e ainda trazem doença. Pois é. Então, e aí, olha só esse dado. No começo, pessoal, tinham aproximadamente, né, no começo, quando eles chegaram, aproximadamente 12 milhões ali na região Caribe, México, enfim, tá? Aí, um século depois, tinha só mais um quarto da população, né? Aliás, desculpa, falei errado. Um século depois, tinha um quarto da população sumido, né? Então restaram 9 milhões, tá? Aqui, ó, eram 12 aproximadamente naquela região, aproximadamente 12 milhões, e aí 100 anos depois tinha mais 9. Tá, mas como é que some um quarto? Onde é que foram parar esses 3 milhões? Muitos deles morreram por essas doenças trazidas, tá? Por isso eu botei, entre aspas, desapareceram, né? Um quarto da população desapareceu. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos ver sobre o fim desses povos, tá? O que aconteceu para eles sumirem? Os astecas, os maias, os incas, sumirem, né? Modo de dizer, afinal ainda tem descendentes deles, como eu falei antes na Guatemala, né? Onde boa parte dos indígenas que vivem lá são descendentes dos maias. Pessoal, vamos lá. Vocês vão reparar uma coisa, que o fim desses 3 povos pré-colombianos é assim, ó, é praticamente o mesmo, é pelo mesmo motivo, que é a ganância dos europeus, neste caso dos espanhóis, porque eles queriam as terras. Então, falando aqui dos astecas, eles queriam as terras dos astecas e ponto final. E ai de quem, né, se meter na frente. E aí, pessoal, eles ao longo do tempo foram conseguindo algumas informações sobre os povos astecas, algumas informações que seriam úteis na hora de invasões ou na hora de montar planos e capturar ou mesmo atacar, né? Enfim, e outra coisa, eles fizeram, eu comentei antes já, alianças com rivais, né? Eles se aliaram a povos que eram rivais dos astecas e, bom, enganaram, convenhamos, né? Acham que aqui, luta comigo e depois um pedaço fica pra ti. Que nada, mentira, tudo papo. Eles formaram essas alianças para ter mais força na hora de atacar e depois que se dane, né? Então, em 1519, chegaram as terras dos astecas. E aí, um fato curioso. Vocês acham que eles são recebidos assim, já com, né, as armas e tudo? Não, pior que não. Os astecas receberam bem os espanhóis, coitados. Não, sério, coitados. Eles não queriam conflitos, não queriam guerras. Então, o imperador achou melhor receber eles de uma forma mais cordial, uma forma mais amigável. Chega aí, companheiro, beleza, tudo bem, vamos conversar. Agora eu pergunto, pessoal, deu certo? Claro que não, né? Já um ano depois, 1520, teve início muitos conflitos. E aí teve muitas mortes por causa dos conflitos, mas puxei uma flechinha aqui e botei epidemias. Por quê? Por causa das doenças que os espanhóis trouxeram a esses povos. Então não bastasse o número de mortes pelos conflitos entre espanhóis e astecas, tinha também um grande número de mortes por causa das epidemias que esses povos não tinham imunidade, tá? Porque essas doenças, então, não existiam aqui ainda. Fim dos maias. Olha só, olha a ordem que vai seguindo. Depois que os espanhóis derrotaram os astecas, agora eles queriam derrotar os maias. Meu Deus, um já foi, faltam 2, né? Os maias e os incas. Aqui mais para baixo na América do Sul, países andinos. Então, o que eles fizeram, esses safados? Eles criaram mais alianças, né? Espanhóis criaram mais alianças e repete a história. Por isso eu falei que, para reparar que eram parecidas. Então, formaram mais alianças, ocorreram mais conflitos, mais epidemias e, de novo, houve a diminuição da população maia e a consequente vitória espanhola, tá? Vamos lá, eles venceram os astecas, eles venceram os
maias. Quem é que está faltando? Para onde eles vão agora? Atrás dos incas, aqui na América do Sul, tá? E aqui estamos. Então, pessoal, os incas, eles já tinham conflitos com alguns outros povos rivais, tá? E isso contribuiu mais ainda para o sucesso espanhol, que era quase inevitável, né? Mas assim, ó, não foi bem assim, os espanhóis chegaram, atacaram, venceram. Não, teve resistência dos incas também, né? Eles fugiam, atacavam também, não é tipo do nada eles os espanhóis ganharam. Não, né? Tem que ter essa ideia de que não vai do nada, estão nos atacando, mas fazer o quê? Não, eles revidam, e claro, tem que defender lá o seu território, o seu povo, né? Só que por fim, pessoal, como eles já tinham outros inimigos, digamos assim, a vitória espanhola era certa. Já não importa o quanto eles fossem querer se defender, né? Porque, mais uma vez, né, pela terceira vez aí nessa história, os espanhóis formaram alianças para derrubar os incas e, dito e feito, né? Vitória espanhola pela terceira vez. Derrotaram primeiro os astecas, foram atrás dos maias, venceram, e depois foram atrás dos incas e... Estão entendendo como é que é a jogada? É assim mesmo. Bom, pessoal, depois, o que os espanhóis fizeram? Depois de derrotar esses três povos e conquistar as terras, enfim, eles criaram vice-reinos, tá? Ou vice-reinados, dando o mesmo. Cada vice-reino tinha 2 vice-reis. E esses vice-reis, então responsáveis por administrar, eles eram autoridades máximas e ficavam somente atrás do rei da Espanha, né? Então tinha lá o rei espanhol, que era o gigantão lá, o que mandava tudo. E depois dos reis depois do rei da Espanha, os vice-reis eram as maiores autoridades, tá? E aí, tá, beleza. O que eles exploravam nas colônias? Mineração, né, em busca de pedras e metais preciosos, agricultura e pecuária. E, gente, no Brasil foi a mesma coisa, tá? Acho que o outro capítulo, seguindo o livro de história de vocês, o segundo, acho que ele fala da exploração portuguesa na América, se eu não me engano, tá? Mas enfim, claro, os objetivos eram os mesmos, né? Eles iam em busca de metais e pedras preciosas, e agricultura, em busca, né, de produtos que lá na Europa não tinham, enfim, madeiras, né? E a pecuária também, tá? E aí eu puxei aqui uma flechinha de pecuária, pessoal, porque foi... aliás, de pecuária não, desculpa, a flecha corresponde a tudo isso aqui, a toda essa questão da exploração, tá? Foi semelhante à história aqui do Brasil, tá? No Caribe, por exemplo, tinha também bastante plantação de cana-de-açúcar, porque o solo era fértil e o clima aliás, quente, né? Então isso colabora para a produção de cana-de-açúcar. Então usou a mão de obra africana, escravizaram as pessoas lá também, infelizmente. Bom, pessoal, como esse capítulo aqui, ou essa aula, enfim, fala da exploração espanhola e inglesa na América, nós concluímos então a exploração espanhola. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido a minha forma de explicar, tá? Então seguimos a aula, vamos lá. Seguem fazendo anotações e prestando atenção, tá? Gente, a Inglaterra, nos séculos XV e XVI, então anos 1400, anos 1500, eles tinham bastante conflitos, né? Foi um período bastante tenso para aquele país, e esses conflitos consumiram muitos recursos da Inglaterra e também um atraso na expansão colonial, ou seja, os ingleses estavam ficando para trás na exploração de novas terras, na busca por novas colônias de exploração, né? Por exemplo, Portugal e Espanha. A Espanha já tinha chegado ali na América Central, os espanhóis já estavam atrás dos astecas, dos maias, dos incas. Depois, em 1500, os portugueses já chegaram aqui e começaram a explorar, né? E a Inglaterra lá, ó, ficando. Então, eles
ficaram um pouco assim, opa, calma aí, chega, vamos lá também, vamos seguir os nossos vizinhos e bora explorar esse mundão. E aí, pessoal, a primeira colônia que os ingleses fundaram foi nos Estados Unidos, né? Agora nosso foco aqui é a exploração dos Estados Unidos, tá? Pelos ingleses, claro. Foi a colônia de Virgínia. Virgínia é um estado agora lá, né? Claro, acho que ficou o estado da Virgínia. Acho que sim. Estados Unidos tem muitos estados, muitos, então eu não lembro, conheço um e outro só, tá? E aí o que aconteceu? Eles foram lá, começaram a colonizar, enfim, e teve forte a questão, foi forte, aliás, a questão da fome, das doenças, né? Também levando doenças para lá, assim que nos espanhóis. Tinham também algumas resistências de povos indígenas que viviam lá, tá? Então, alguns empecilhos, alguns problemas, algumas pedras no caminho que os ingleses encontraram, tá? Aí, no século XVII, putz, meu Deus do céu, século XVII, mais especificamente em 1620, algumas famílias foram para América do Norte, né? Eu falei há pouco da Virgínia, enfim, para vocês terem ideia dos problemas encontrados no início, né? Mas agora falando mesmo da ida deles, então, ficou um pouquinho invertido, tive que falar primeiro da ida, mas tudo bem. Eles chamavam essas terras, pessoal, na atual América do Norte, então, de Nova Inglaterra, né? Claro, né? Referência ao país que eles estavam partindo, referência ao país que eles que seria o explorador, que seria a metrópole, né? E aí foram junto, pessoal, pessoas indesejáveis. Vamos lá. Foram junto, pessoas indesejáveis. Quem eram essas pessoas indesejáveis na sociedade inglesa nesses anos aí, 1600 e pouco? Órfãos, miseráveis, mulheres sem posses, tá? Eles eram os indesejáveis da sociedade, então eles foram mandados juntos. Foram assim, ó, meio à força. Claro, os ingleses queriam se livrar deles, manda eles junto. Só que assim, ó, foi à força, só que, que loucura, cara. Meu, que cara de pau, né? Eles não queriam ir, pelo menos alguns não, né, ou boa parte, talvez não queriam ir. Além de terem ido à força, eles tinham que pagar para ir. Né? Mas como assim? Se vocês querem nos livrar da gente, ao menos façam a gente de graça, né? Não, forçavam aí, depois esses coitados ainda tinham que pagar. E aí surgiu a chamada servidão temporária. Essa servidão temporária seria um tempo temporário, seria um tempo que essas pessoas indesejáveis aqui trabalhariam para famílias, enfim, que foram colonizar, lá, né, foram explorar os Estados Unidos, a América do Norte. Eles iam trabalhar um tempo até a dívida da passagem, digamos, ser paga. E essa servidão temporária, ela durava de 4 a 7 anos, tá? Então, alguns anos eles trabalhavam para famílias, ou enfim, para pagar a passagem que eles nem queriam, né? Mas tudo bem, seguimos. E aí, pessoal, já dando um salto aqui, ó, de 44 anos, em 1664, foram fundadas as 13 colônias, tá? A parte leste dos Estados Unidos, pensa aqui os Estados Unidos, tá? País. A parte leste, que faz ali, tem um encontro com o Oceano Atlântico, Atlântico Norte, né? Porque do outro lado é o Oceano Pacífico. Ali foram fundadas essas 13 colônias, nós vamos ver um mapa logo, tá? Elas foram seguindo assim, uma embaixo da outra. Era dividida entre a parte norte, central e sul, tá? Essas colônias, elas eram independentes, elas tinham autonomia política e religiosa. Então não era uma coisa assim, todas vão ter que seguir tal e tal e tal. Não, tá? Elas tinham essa independência. E isso é um ponto importante para vocês compreenderem, que desde o começo, mesmo que essas colônias aqui pertenciam à Inglaterra, enfim, né? Mas desde o começo desse processo, eles eram diferentes, pessoal. Não era uma submissão da forma que o Brasil era submetido a Portugal,
né, para explorar e fazia o que lá Portugal quisesse, o que os reis quisessem. Não, aqui já começou um processo meio independente e isso foi importante mais adiante e nós vamos ver no fim dessa aula por quê, tá? Então, seguindo aqui. Bom, a autonomia dessas 13 colônias faziam com que surgisse o chamado comércio triangular. Pessoal, essas 13 colônias, elas tinham negociações com a África tinha negociações com a América Central, e a América Central tinha negociação de novo com as 13 colônias. Então, pensa que Estados Unidos, África e América Central. Os Estados Unidos comercializava com a África dava ou vendia escravos aqui para a América Central e a América Central, então, digamos, dava escravos ou vendia escravos para as 13 colônias. Então acabou formando um triângulo. Tinham comércios também, tinha troca de produtos, enfim, também com a Europa, mas foi em menor quantidade. Tá? Por isso eu botei aqui, já do comércio triangular, puxei uma flechinha para falar dos escravos. Tá? Depois a gente vê também um mapa desse comércio triangular, para vocês entenderem melhor. Agora, quanto à administração das 13 colônias. Eu espero que vocês não estejam tão cansados ainda, não tem mais muito para falar, tá? É um conteúdo mais curtinho, mas se estiver cansado, pausa o vídeo, dá uma respirada, toma um copo de água, né? Alonga um pouco e volta. Só mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Administração das 13 colônias. Pessoal, cada uma tinha um governador. Esse governador, ele era ou eleito ou ele era nomeado pela coroa, tá? Ou seja, nomeado pela Inglaterra. Eu quero que tal seja governador lá daquela colônia, né? Então, tinham essas duas opções. Tinha também o conselho ou câmara alta, que era formado por pessoas influentes na sociedade ali de tal colônia, né? E aí essa pessoa ou essas pessoas influentes ajudavam com questões coloniais. Enfim, qualquer coisa que pudesse envolver o interesse da coroa inglesa, negociações com a colônia, enfim, era feito através desse conselho ou câmara alta, tá? Tinha também a Câmara Legislativa, e a Câmara Legislativa, as pessoas que eram eleitas, elas chegavam ao poder através da eleição dos donos de terras ou pessoas com, renda, mas é renda, tá? Então, esses donos de terras ou pessoas com rendas, eles eram os responsáveis por eleger os que iam representar a Câmara Legislativa, tá? Legislativo é criar leis, né? Então, aqui, ó, como diz, leis e tributos que seriam cobrados das pessoas, tá? Então não era assim, o voto do povo, não, era o voto dos grandões da sociedade, né? Com terras ou com influência. Aqui, então, vocês podem ver as 13 colônias, ó, que eu falei antes. Aqui ainda, né, o Atlântico, o Oceano Atlântico, o Atlântico Norte, e aqui do outro lado é o Oceano Pacífico. Então, aqui neste lado estavam as 13 colônias, tá? Acho que não tem necessidade de eu ler elas, né? Muitas delas são nomes de estados até hoje, o estado da Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, aqui Virgínia, que eu falei lá no começo, ó, Nova Jersey também Connecticut também, Massachusetts, acho que é um estado ainda, New York, Pensilvânia também, tá? Enfim, aqui as 13 colônias. Aqui o comércio triangular, ó, vocês podem ver. Então as 13 colônias, elas comercializavam com a África por sua vez comercializava com a América Central, né? Aqui está até escrito a palavra escravos, eles comercializavam, e a América Central comercializava então aqui com as 13 colônias, né? Os principais produtos, digamos assim, é ruim falar, porque pessoal, quando nós falamos em escravos, nós estamos falando de pessoas, não de um produto, de um alimento ou de um objeto, é muito complicado, mas é assim que eles eram tratados, tá?
Mas, enfim, é uma questão, nossa senhora. Eu acho que eu não preciso fazer um discurso sobre o quão terrível é o regime de escravidão, né? Aqui tá escrito, eu acho que então o principal produto que as 13 colônias comercializavam, vendiam para a África, aliás, era o rum. Então a África comercializava escravos para a América Central e a América Central vendia o melaço, acho que é a mesma coisa que melado, né? Enfim, porque é o produto também da cana-de-açúcar, né, se eu não me engano. Enfim, eu nunca parei para ler se melaço é o mesmo que melado. Eu tenho na ideia que é. Se não for, daí ignora, tá? Então esse era o comércio triangular, porque se olhar, ele formava mais ou menos um triângulo. E lembrando, um pouco as 13 colônias também comercializavam ali com a Europa, mas não muito. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra que eu falei antes de que desde o começo essa exploração era um pouco diferente? Para comparar, Portugal logo criou o Pacto Colonial. O que dizia o Pacto Colonial? Que a colônia apenas podia comercializar com a metrópole. Então o Brasil, enquanto colônia, somente podia comercializar com Portugal. Tá? Então o Brasil dava matéria-prima para Portugal e aí em troca Portugal mandava alguns produtos para eles. Tá? Então o Brasil era proibido de comercializar com outro país, digamos assim. E ali já das 13 colônias, ali nos Estados Unidos, não. Né? Eles podiam comercializar com quem eles quisessem. Isso teve muito a ver depois com a questão da autonomia deles e a futura independência da Inglaterra. Tá? A independência, que no caso que as 13 colônias conseguiram da Inglaterra. A Inglaterra não seria mais a dona, digamos, da colônia. Pessoal, os indígenas, eles eram vistos, que novidade, né? Que eles viam dessa forma os povos indígenas. Eles eram vistos como obstáculo, aliás, desculpa, também como selvagens e primitivos. Essa era a visão dos europeus sobre os povos indígenas, a mesma visão que os portugueses tiveram, né? E aí, muitos indígenas, eles eram expulsos, mortos, escravizados, né? E os europeus tentaram cristianizar esses povos indígenas. Aqui no Brasil, no caso, tentaram, né, as missões jesuíticas, tentaram catequizar os índios, né? Então fazer eles ter mais esse modo de vida cristão. E não era essa a crença deles, pessoal, não era o mundo deles, não era a cultura deles. Então, essa ideia de impor algo, isso, cara, não tem sentido, né? Não tem. Enfim, o mesmo que foi falado antes, houve lá também, né, nas 13 colônias, a redução da população indígena por causa de guerras, né, conflitos e epidemias. Bom, dá um salto no tempo e em 1776 as 13 colônias conseguem a independência, tá? Porque assim, pessoal, Portugal, como eu falei há pouco, Portugal desde o começo deixou o Brasil ali, ó, em rédeas curtas, digamos assim, tava de olho no que o Brasil fizesse. Era o pacto colonial, era isso, era aquilo, né? Então, o Brasil foi colônia de Portugal por 3 séculos, né? De 1500 até 1822, então 300 e... o que eu falei? Meu Deus. Foi colônia de Portugal de 1500 até 1822. Então, por 322 anos, o Brasil foi explorado, muito explorado, né? Já as 13 colônias, desde o começo elas tinham essa autonomia, elas eram mais independentes. Então, na hora delas tentar se livrar, né, do domínio da Inglaterra, não foi tão difícil, não foi um processo assim tão difícil, né? Então, isso eu queria que vocês entendessem. Por isso eu falei antes, para dar uma analisada no modo de exploração, que era um pouco diferente. Bom, estamos chegando no fim dessa aula, tem só mais 2 slides. Eu quero ler esse texto para vocês e eu quero que vocês prestem atenção nele, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou mais perto do celular para vocês ouvirem mais na hora da leitura, para ficar mais alto, tá? Isso aqui é a fala de
um nigeriano, se eu não me engano, da Nigéria, África, que foi trazido para ser escravo no ano de 1794. Então já não eram... Estados Unidos existia já, né? Porque conseguiu a independência em 1776. Inclusive eu vou comentar, Estados Unidos, depois da independência, eles criaram muitas leis para manter a escravidão. Por exemplo, foi criada uma lei que filhos nascidos de escravas tinham que ser escravos, né? Tipo, pá, né? Então, e outras leis, assim, durante esse período aí, criavam para manter ali a escravidão dos africanos, né? A escravidão das pessoas negras, mantê-la firme, quando deveria, bom, ser feito o contrário, né? Mas, enfim, consciência zero. Então, esse cara nigeriano, quando foi quando foi levado da África para os Estados Unidos, ele passou a ser chamado de Gustavus Vassa. Esse trecho aqui está no livro do Leandro Carnal, História dos Estados Unidos, das origens ao século XXI, de 2008. Tá? Então eu vou agora me aproximar aqui do celular e vou ler para vocês. Prestem bastante atenção. Conduziram-nos imediatamente ao pátio, como ovelhas em um redil, sem olharem para a idade ou sexo. Como tudo me era novo, tudo que vinha causava-me assombro. Não sabia o que diziam e pensei que essa gente estava verdadeiramente cheia de mágicas. A um sinal de tambor, os compradores corriam ao pátio onde estavam presos os escravos e escolhiam o lote que mais lhes agradava. O ruído e o clamor com que se fazia isso e a ansiedade visível nos rostos dos compradores serviam para aumentar muito o terror dos africanos. Dessa maneira, sem escrúpulos, eram separados parentes e amigos, a maioria para nunca mais voltarem a se ver. Gostaram da minha voz? Mas não serviria para locutor, né? Não é muito interessante. Mas enfim. Pessoal, então um relato aqui, né? A separação de amigos, de familiares, é uma coisa... É muito triste, né? Então, como ele relatou ali, a ansiedade visível no rosto dos compradores. Lá na praça, as pessoas que então agora se tornariam escravos, né? Com certeza acorrentadas, não bastasse a vinda deles, né? A travessia do Atlântico, pessoal, nos navios negreiros era terrível. Eles eram jogados assim, ó, tipo no porão, digamos assim, não sei que palavra usar, no porão do navio negreiro, e ficavam dias e dias e dias e dias e dias lá nas fezes, no mijo deles. Daí escravos morriam no meio do caminho, e aí os corpos eram atirados no oceano. É uma tristeza total, né? É uma questão incrível, incrível, incrível. Mas enfim, né? Então, os presos, né? As pessoas lá acorrentadas, daí vinham lá os brancos, os senhores, para ver qual eles iam comprar, né? Qual mais agradava, como se isso fosse um objeto, pessoal, né? Deixa eu ver qual preto mais me agrada para eu comprar. Gente, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas humanas, né? Por isso hoje, depois de tudo que essa população, tudo que esse povo já passou, ainda a grande quantidade de racismo que existe, principalmente no Brasil, onde mais da metade da população é preta ou parda, é inadmissível, né? É inadmissível. Então, eu quero que vocês atentem muito a isso. Se há algum resquício de racismo, e com certeza há, inclusive em mim, porque isso é estrutural, a gente cresce com questões, com falas e com cenários racistas, isso está dentro da gente. Mas o que eu peço para vocês? Que vocês questionem, que vocês leiam, que vocês pesquisem, que vocês debatam entre amigos, né? Tirem um tempo de vocês para falar sobre essas questões. Pessoal, são muito, muito importantes, né? E a luta para ser um antirracista, né, para lutar contra isso, é uma luta que deve iniciar o quanto antes, através do diálogo, de leituras e buscar entender as origens do racismo, né? Então, a partir do momento
que tu começa a perceber as falas racistas no dia a dia, as atitudes racistas, e tu procura corrigir isso em ti, tu começa a ficar mais leve, né? Mas como eu disse, isso é estrutural, isso está impregnado, né? Por isso que se diz, não se nasce racista. Não, de fato, não se nasce racista. Mas a gente aprende a ser racista ao longo da nossa vida, desde pequenininhos. Seja uma piada que tu ouve do tio, do pai, da mãe, da avó, enfim, ou esse tipo de coisa, né? Por favor, vamos lutar contra isso, pessoal. São pessoas, são seres humanos. A cor é um detalhe insignificante, tá? Não interessa branco, preto, que seja, são pessoas. Ok? Beleza? Reflexão feita. Voltamos, né? Eu queria ler esse texto aqui para vocês, para dar uma mexidinha. Eu queria, né, abordar um pouquinho essa questão, mesmo que de modo tão rápido, né? Agora um questionamento, pessoal. Por que os Estados Unidos e a América Latina... Só lembrando uma coisa para vocês. A América Latina, ela é formada do México para baixo. Por isso eu me confundi antes falando da Mesoamérica, lá no começo do vídeo. Tá? O México, pessoal, se for dividir a América em Norte, Central e Sul, o México faz parte da América do Norte. Tá? Agora, falando em América Latina, o México se enquadra. Então, desde o México, todo o resto, toda a América Central e toda a América do Sul é constituída a América Latina. E junto com a África subsaariana, que é a África que está abaixo ali do deserto do Saara, subbaixo, saariana, Saara. São essas as duas regiões mais pobres do planeta. Tá? Então, como o México não é um país desenvolvido, é um país que se diz então, emergente ou em desenvolvimento, ele faz parte também da América Latina. Tá? Então, pessoal, por que os Estados Unidos e a América Latina têm tanta diferença econômica se ambos foram explorados? Vocês já pensaram isso? Os Estados Unidos também foi explorado, então por que ele é tão mais rico do que a América Latina? Aí que tá, a forma de exploração. Eu já falei isso antes, acho que 2 vezes para vocês. Que desde o começo da exploração, lá com as 13 colônias, era diferente, né? Eles já tinham mais autonomia, então lá o negócio não foi assim, ó, tão puxado, digamos, tão sofrido como foi aqui. Eu disse que não foi tão, né? Mas eu não disse que não foi sofrido. Não foi isso, tá? E aí, o que acontece? Foi criada uma teoria. Os estadunidenses, os norte-americanos, eles criaram a teoria do destino manifesto. Não, agora espero que vocês passem raiva comigo. Olha só, esse destino manifesto diz o seguinte, que aquele território norte-americano, o território dos Estados Unidos, ele foi escolhido por Deus, né, para ter sucesso, né? E daí eles dizem que o povo que foi para lá estava predestinado a ter sucesso, né? Que tipo assim, a fazer o que é o destino. É o destino, né? O destino quis assim, Deus quis assim, que nosso país prosperasse, né? Então, isso eles falam. E como se lá só tivesse sido assim, ó, a melhor qualidade dos ingleses, né? Aqueles, nossa, os ingleses bem de vida e tal, como se fossem esses. Então, eles ignoram aquele fato de que foram, tipo, aquelas pessoas indesejáveis, como dito antes, né? Os órfãos, as mulheres sem posses, os miseráveis, enfim, né? Eles querem se fazer os tais, até hoje, né? E aí, criou-se outra teoria. Se eu não me engano, essa teoria foi meio que criada, acho que no Brasil, para justificar o sucesso dos Estados Unidos. É a teoria das colônias de povoamento e colônias de exploração. Então, o que essa teoria diz? Que os Estados Unidos, que nos Estados Unidos houve a colônia de povoamento. Que as pessoas iam para lá, tipo, para iniciar nova vida, para povoar, né? Tipo, não preocupados em explorar, em enriquecer e depois voltar para a metrópole, né? Que eles queriam povoar, conseguir novas terras, beleza.
e que no Brasil existiram as colônias de exploração. Não, porque no Brasil veio os vermes, a escória da sociedade europeia, os piores lá da África, bandido, isso e aquilo, eles vieram explorar o Brasil para explorar e levar tudo para a metrópole portuguesa e depois se mandar daqui, né? Acabou a exploração, vamos embora dessa terra, né? Essa é uma teoria criada. E aqui também, isso aqui eu li também num trecho, tá inclusive no livro de vocês, segundão, do Leandro Carnal também, o mesmo texto anterior, né? O relato anterior, e lá ele questiona, então quer dizer que se um inglês, né, que tinha saído da Inglaterra, que tinha ido lá para os Estados Unidos para a colônia, então de povoamento, que se ele encontrasse ouro no quintal da casa, que ele não ia querer esse ouro, que ele ia questionar o seguinte: mas por que eu preciso desse ouro? Eu vim aqui para povoar, eu não quero enriquecer e me mandar de volta para a Inglaterra. Não é bem assim, que lá, pessoal, também teve muita... Quando eles encontraram, acho que principalmente na Califórnia, do outro lado lá da costa com o Pacífico, quando eles encontraram ouro, vocês acham que foi uma coisa, tu quer ouro? Vamos dividir? Não, né? Não foi uma coisa amigável. Cara, era uma pedra preciosa, enfim, metal precioso. Então, assim, eles também se transformaram para explorar aquilo lá, né? Cada um queria se dar melhor, não interessa se ia ferrar com o outro. Então, isso é uma teoria que não justifica, né? Não tem essa justificativa aqui também é tão podre quanto essa, querer dizer que nos Estados Unidos foram enviados os melhores e que para o Brasil vieram os piores. Não foi bem assim. Então, a justificativa disso, segundo o Carnal, é aquilo que eu falei, a forma com que foram explorados esses dois territórios, tá? Porque depois, pessoal, mais tarde, quando Londres tentou imitar Lisboa, na questão do pacto colonial, lembra? Que a colônia só podia comercializar com a metrópole, isso não funcionou, porque as 13 colônias já tinham muita autonomia, então eles não aceitaram isso. Não deu certo, e Portugal logo impôs esse pacto colonial, né? Daí depois a Inglaterra quis imitar, e aí já era tarde demais, já foi, depois foi pro processo de independência e conseguiram, né? Então essa é a explicação. Bom, pessoal, essa então foi a minha primeira aula de história. Eu espero que tenha sido produtiva para vocês, que vocês tenham compreendido alguma coisa, que tenha ficado claro as características, o modo de vida, enfim, os conhecimentos dos povos pré-colombianos, que vocês tenham compreendido a forma de ocupação da América pelos espanhóis, depois Estados Unidos, né, pelos ingleses, enfim, que tenha sido uma aula legal para vocês, que tenha sido uma aula produtiva, que vocês tenham construído algum conhecimento, aprendido algo novo, tá? No mais, eu espero que vocês fiquem todos bem, evitem sair de casa, se saírem de casa, usar a máscara e do jeito correto, tampando boca e nariz. Tô cheio de ver pessoas só tampando a boca, isso não adianta tanto assim, né? Leva álcool gel, se for sair, evite aglomerações. Beleza? Então, isso aí. Até a próxima aula de história. Tchau.